Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização aqui do Bitcoin e Ethereum nessa quinta-feira, dia 11. Já peço aí logo de cara para vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Olha só, daqui a pouco vai acontecer a divulgação do IPP, Inflação ao Produtor Americana. Nós vimos ontem a divulgação do IPC, que é a inflação ao consumidor, que veio com um contexto acima da expectativa, um contexto negativo, o que trouxe uma puxada no Bitcoin, né? E depois o preço do Bitcoin deu uma retomada. Até comentei sobre isso na atualização de ontem. Então a gente tem que ficar ligado daqui a pouco, porque esse cenário pode se repetir. Vai acontecer a divulgação da inflação ao produtor, que pode vir acima da expectativa. O mercado dá uma puxada para baixo no gráfico intradiário. O Bitcoin faz uma correção e aí depois pode ter uma retomada. Já se vier com contexto positivo, daí o Bitcoin pode vir aqui tentar romper essa resistência de curto prazo, que eu vou sinalizar aqui para vocês, que é uma resistência antes da máxima histórica, que é esse nível aqui dos 71.300 dólares. O Bitcoin pode tentar esse rompimento. Então, a gente continua com aquele cenário indefinido para o BTC. Ele está num padrão de acumulação, que pode ser um triângulo, daqui a pouco vira um caixote, uma coisa nesse cenário. E aí, enquanto ele não romper com volume consistente essas duas linhas vermelhas, qualquer movimentação é apenas um respiro para possíveis correções até os suportes destacados com as linhas brancas no gráfico. E a gente pode ir ajustando esses suportes aqui, ó, para ficar com um viés mais estratégico, levando em consideração não só retrações, mas também médias e price action, ou seja, zonas que o preço já encontrou suporte anteriormente. Então, no momento, eu estou desconsiderando um pouco essas médias rápidas de 9, 21 períodos, porque em lateralizações o preço fica cruzando e descruzando essas médias. Então, não é estratégico utilizá-las como referência. Então, muita atenção aí você que tem algum setup atrelado a médias de 9, 21 ou outras médias, ok? Então, ó, o que a gente tem de sinalização aqui no gráfico intradiário? O Bitcoin tem resistência aqui perto, né? Já está muito próximo da resistência, está falando que ele está a uma distância entre 1% e meio até 4, 5%, e o preço está distante do suporte em 7, 8%. Então, o que está acontecendo? A relação risco-retorno não é muito interessante para posições agora. Talvez só seja interessante estar no Bitcoin quem já estava comprado antes, com preço médio e um nível mais baixo. Então, para você assumir posições agora, é arriscado. E aí o ideal é que você trabalhe nas extremidades, que seria, no caso, você aguardar uma correção para comprar ou um forte movimento de alta para vender ou até abrir uma operação vendedora, ok? Então esperem por volatilidade daqui a pouco, tá? Não caem em armadilha de mercado e aguardem aqui uma sinalização de que o preço foi testar o suporte para você pensar em uma posição compradora, seja no Bitcoin ou em altcoins, ou aguarde um teste na resistência para você pensar em uma posição vendedora. E após a confirmação de rompimento da resistência, daí a gente tem um cenário mais interessante. Então, em resumo, galera, enquanto o Bitcoin não romper 71.300, posteriormente 73.800, qualquer movimentação de alta é apenas um respiro para mais quedas, para o preço voltar para o fundo da lateralização. Então, não se animem demais aí, ok? Ethereum, mesmo cenário. Ethereum ontem, ó, veio buscar o suporte de curto prazo, que eu venho monitorando com vocês, 3.490 dólares, 3.500 aproximadamente, protegeu ali e agora está indo na direção da resistência dos 3.700. Então, quem queria fazer compra, ficou interessante comprar ontem no suporte. Agora já está no lucro, o preço está no meio do caminho, entre o suporte e a resistência, veja só, não tem uma relação risco-retorno interessante. Até a resistência o preço tem 4% e 30%, até o suporte o preço tem 3% e 45%. Então não se tem uma boa relação risco-retorno nesse momento. Também o ideal agora é aguardar por oportunidade de você operar nas extremidades. Falando rapidamente aqui sobre algumas altcoins, especialmente as moedas da lista 100K, todas elas estão ainda no contexto de correção, com possibilidade ainda de buscar os pontos de compras fracionárias que eu venho monitorando com vocês. Veja só, Fio querendo ir no segundo nível, né? Send ainda trabalhando na região intermediária, Gala também, CHZ ainda pode dar mais uma puxada lá embaixo, e Cake indo na segunda região. Então, quer dizer, quem quer se posicionar no mercado agora tem que se posicionar com contexto estratégico, fazendo compras fracionárias, gerenciando bem os seus riscos. Perfeito? Depois eu posto uma atualização em texto para vocês lá no meu grupo do Telegram, Panorama Bruno Cripto, inclusive. Se você não faz parte, aproveite e participe para você receber essas atualizações rápidas de mercados, conteúdos exclusivos. Perfeito? Não esqueça então de deixar aquele like, se inscrever aí no canal. Vejo vocês em um próximo vídeo, em uma próxima atualização. Um excelente dia.